Olá pessoal, então vamos direto tratar, do nosso assunto da matemática financeira. Na nossa primeira aula vamos sedimentar as bases, tratar sobre os principais conceitos que serão importantes ao longo do curso. Nessa primeira parte, nós vamos tratar sobre o valor do dinheiro no tempo. Nós vamos nos dedicar à discussão desse primeiro tópico, falar sobre alguns conceitos importantes sobre o custo do dinheiro no tempo. Em seguida, a gente fala sobre o fluxo de caixa, a representação gráfica, de antemão informando que a HP12C, nossa calculadora financeira que nós vamos utilizar de forma online no curso, ele trata a entrada e a saída, os resultados como se fosse um fluxo de caixa. Isso vai ficar claro para a gente ao longo do curso. Posteriormente, a gente fala sobre juros simples e juros compostos, valor presente e valor futuro. Então, antes da gente entrar propriamente nas fórmulas, tratar a matemática financeira, operacionalizar ela, vamos, nesse primeiro momento, falar sobre alguns conceitos básicos importantes. O valor do dinheiro no tempo. Essa imagem ela é bem sugestiva, dentro da perspectiva de que iniciar num momento uma aplicação financeira, no futuro a gente espera sempre encher o pote. Essa é uma perspectiva positiva, tá, pessoal? Obviamente que a gente tem que levar em consideração que uma dívida também ela pode se acumular ao longo do tempo. Então, daí a importância da gente entender o valor do dinheiro no tempo para que a gente não caia na armadilha da bola de neve da dívida, e sim da bola de neve da variação positiva do patrimônio. Então são várias perspectivas. Tanto isso pode ser enquadrado tanto na perspectiva das famílias quanto das empresas. Bom, o valor do dinheiro varia com o tempo, logo qualquer quantia no passado não terá necessariamente o mesmo valor em uma data futura. Tá? Segundo Gitman, uma referência na administração financeira, na análise financeira, no mundo das finanças corporativas, ele diz o seguinte, que administradores financeiros e os investidores sempre se defrontam com oportunidades de obtenção de taxas de retorno positivas em suas aplicações de fundos, seja em projetos de investimentos atraentes, aqui a gente está falando sobre empresas, negócios, seja em títulos ou depósitos em rendas fixas, na perspectiva de investimento em carteiras, aplicações financeiras, etc. Portanto, a distribuição de entradas e saídas de caixa no tempo apresenta consequências econômicas importantes, que os administradores reconhecem explicitamente no valor do dinheiro do tempo. Aqui, moçada, dá uma ideia em termos de conceito que o dinheiro, um momento pode ser positivo, as entradas, mas também a gente tem que levar em consideração que existem saídas. E aqui entra a perspectiva do fluxo de caixa. Obviamente que o fluxo de caixa ele também vai poder ser aplicado no orçamento familiar, dada as devidas proporcionalidades. Isso vai ficar claro ao longo do curso. A gente vai desenvolver diversos exercícios, resolver diversos problemas aplicando esses recursos. Mas antes da gente detalhar esses conceitos básicos do valor do dinheiro no tempo, vamos contextualizar a partir dessa pergunta inicial. Imagine que um amigo lhe pede dinheiro, cerca de R$ 100, como nesse exemplo, para lhe pagar os mesmos R$ 100 daqui a um ano. O que você acharia? Certamente, você não olharia isso com bons olhos. Espera aí, tem algumas considerações que vêm na nossa cabeça, algumas perguntas que vêm na nossa cabeça que a gente tem que responder. E essas perguntas geralmente estão ligadas aos custos, ou ao custo do dinheiro ao longo do tempo. Vamos ver quais são esses custos, então. Bom, diante dessas dúvidas, de emprestar o dinheiro,
né, com certeza, né, por melhor que fosse seu amigo, a proposta não seria vista com bons olhos, né? Então a gente está falando aqui de amigo, familiares, né? Obviamente, né, que a gente na verdade a gente poderia às vezes dar o dinheiro ao invés de emprestar. Isso porque alguns pontos logo vêm à nossa mente, né? Será se nosso amigo vai pagar, vai honrar o compromisso de pagar essa grana? Né? Quando a gente faz essa pergunta na nossa cabeça, moçada, a gente está associando isso a uma palavrinha chamada risco. Né? Qual será o poder de compra dos R$ 100 daqui a um ano? Essa é uma pergunta, pessoal, que hoje, né, nós brasileiros sempre nos perguntamos diante de um outro problema que se chama inflação. Né? Num ambiente inflacionário, o poder de compra das pessoas, dado o mesmo nível de renda, ela fica se alterando para baixo. Então a gente tem que contornar esse problema da inflação sempre na perspectiva de aplicar recursos para que os retornos dessas aplicações sejam sempre superiores à inflação. No mínimo, pelo menos, que seja igual, mantendo assim o poder de compra. Né? Então, certamente, no ambiente inflacionário que hoje assola, né, a economia brasileira, se você compra hoje, né, em 2022, perdão, 2023, 2 litros de leite, qual é a pergunta que a gente tá querendo responder? Será se com os mesmos, o mesmo nível de renda daqui a um ano, vamos supor lá em 2024, será se a gente vai conseguir comprar esses 2 litros de leite? Né? Então, o que acontece? Se o nível de renda não aumentar, de acordo com o aumento da inflação, certamente a gente não vai conseguir comprar o leite. A mesma quantidade de leite que a gente comprava um ano antes. Esse é um problema, a inflação. É um problema que assola, né, de tempos em tempos, né, a economia do Brasil, do nosso país. Né, na década de 70, 80, início da década de 90, foi um problema que durou por muito tempo, né, até a implantação do Plano Real, né, mas que agora volta também a causar certos temores, né, com relação a esse poder de compra. Né, e essa sempre é uma preocupação dos agentes econômicos. E, obviamente, tá, quando a gente fala de inflação, ela não apenas prejudica as famílias que dependem de salário, né? Mas também as empresas. Porque a gente imagina num sistema econômico, as empresas para vender seus bens e serviços, ela precisa das famílias que demandam por esses bens e serviços. Então as empresas dependem, nessa medida, do poder de compra das famílias para adquirir seus produtos. E assim gerar, obviamente, o lucro, os retornos esperados também. Então é um efeito de interdependente, né, que assola todos os agentes econômicos. O problema da inflação. Se eu permanecesse com os R$ 100, poderia aplicá-los na poupança e ganhar rendimentos. Bom, então isso aqui é uma alternativa, né? Então, toda vez que a gente vai fazer uma escolha, fazer uma escolha, geralmente a gente elenca quais são as outras alternativas. A gente chama isso de custo de oportunidade. Né? Será se ao invés de eu emprestar um dinheiro que não vai ter rentabilidade nenhuma, será se eu aplicasse na poupança não seria melhor? Outra coisa importante, tá, moçada, aqui tem a ver com um problema, né, uma preocupação dos agentes econômicos referentes à liquidez. Eu vou tratar sobre essa liquidez logo mais, tá? Logo mais à frente, ainda nessa aula. Mas o que significa liquidez? Significa dizer que se eu tenho esses R$ 100, ao invés de emprestar para o meu amigo, eu aplico na caderneta de poupança, que isso só para exemplificar, né, depois a gente vai tratar, vai verificar que a poupança, nesse momento de taxa de juros elevada, não é a melhor opção. Isso porque a inflação aqui, ó, geralmente ela supera o rendimento da poupança. Então existem outras oportunidades de aplicação. Mas enfim, ao aplicar essa grana na poupança,
né? Ela vai proporcionar rendimentos, mas o principal, moçada, nós podemos ter à nossa disposição esse recurso a hora que nós quisermos, tá? Então acontece uma emergência aí, eu preciso resgatar essa grana, essa aplicação, essa grana está na mão. Então a liquidez, né, a disposição imediata dos recursos também é uma preocupação. Então esses 3 pontos aqui, moçada, né, referente a essas indagações, essas perguntas, são consideradas os custos do dinheiro no tempo. Vamos tratar ela com mais detalhes. Então, o princípio básico do valor do dinheiro no tempo, né, em outras palavras, o dinheiro tem um custo associado ao tempo, tá? Conforme essas prévias explicações. Mas vamos detalhar então o que são, né, esses custos, né? Inflação, risco de crédito e a preferência pela liquidez. Então, esses pontos questionados, né, nos remetem a esses 3 pontos principais que são tratados na economia. Lembrando que esse tópico em especial, inflação, tá? Eu vou discutir ele detalhadamente num tópico mais lá para frente, para o final do curso, tá? Então vamos falar sobre os diversos índices de inflação, ter uma ideia de como que a inflação, esses índices são calculados, né? Vamos falar sobre algumas políticas econômicas, né? Mas principalmente qual é o impacto da inflação na taxa real de juros. Tá? Porque no final das contas é a taxa real que importa, principalmente quando a gente está preocupado sobre a rentabilidade de uma aplicação. Risco de crédito também é um tópico que pode ser abordado, isso aqui a gente vai deixar para discutir em outra disciplina, análise de investimento, assim como também a preferência pela liquidez. Vou dar uma pincelada em seguida sobre essa preferência pela liquidez. Bom, mas o que é a inflação? Bom, a gente somos acometidos, né, de várias informações, né, nos jornais, tanto televisionados, impressos, sobre a inflação. Então, existem vários índices, IGP, GPM, PCA, tá? Então, existem vários métodos para, dependendo do objetivo, né, qual é o índice de inflação que é importante para o consumidor acompanhar, né? Então existe aí qual é o índice de inflação que é importante para o setor empresarial de um determinado setor econômico acompanhar. Então tem aí diversos índices. De maneira geral, então, a inflação, apesar disso, refere-se ao aumento geral dos preços, tá? Então a gente não leva em consideração poucos bens e serviços. A gente elenca nesses índices diversos bens e serviços, tá? Para se chegar a um índice. Tá? Ou seja, o dinheiro perde poder de compra, sendo necessário um montante maior para adquirir o mesmo bem ou serviço de uma data futura. Então, se você imagina, como eu estava explicando, que você consegue comprar aqui no momento zero, né, 2 litros de leite, né, nós temos que considerar lá no futuro, né, em termos de renda, pessoal. Em ambiente inflacionário, essa renda aqui precisa também sofrer um processo de rentabilidade, seja o nosso salário, com nossas aplicações, da importância cada vez mais de se estudar a educação financeira, né, para a gente contornar problemas como esse da inflação. Caso contrário, tá, se nós não contornarmos esse problema, o nosso poder de compra, né, se a gente compra aqui 2 litros de leite, certamente com o mesmo nível de renda, obviamente isso daqui vai fazer com que a gente compre menos bens e serviços na nossa cesta de produtos que são necessários para a sobrevivência. E isso não se aplica só às famílias, às empresas da mesma forma. Então, o analista financeiro, o diretor, o administrador financeiro de uma empresa, ele está sempre ligado nesse processo. Obviamente que existe um processo também de repasse, né, dos custos da inflação
porque as empresas acabam comprando matéria-prima, material secundário também mais caro, então isso geralmente é repassado também em efeito em cascata, efeito em cadeia para o preço final de seus bens e serviços. Bom, além da inflação, existe também o risco de crédito. Em ambientes é, de incerteza, né, de recessão econômica, né, a taxa de juros, né, geralmente é elevada. Por exemplo, hoje nós estamos falando de uma taxa Selic da ordem de 13,75 nesse momento que esse vídeo é gravado ao ano. Isso aqui é apenas uma referência, tá, para o mercado, né? Os bancos geralmente vão pegar essa taxa e vão cobrar uma taxa de juros bem maior nos seus produtos, como empréstimos, cheque especial, cartão de crédito. A taxa é bem maior. A gente chama essa diferença entre a taxa de mercado e a taxa praticada pelo setor bancário. A gente chama isso de spread bancário. No Brasil é bem elevado. Por que é muito elevado quando a gente compara ao resto do mundo? Justamente por conta desse problema aqui chamado risco de crédito. A gente está falando que, bom, será se os nossos clientes vão pagar, né? Então, diante da incerteza, né, esse spread bancário, essa diferença entre os juros praticados pelos bancos, tá, e a taxa referencial de mercado, que é determinado pelo Banco Central, geralmente ele tende a se elevar por conta desse risco de crédito. Tá? Então, o que significa esse risco de crédito? É uma incerteza quanto ao futuro, né? Gerando assim uma diminuição do valor do dinheiro no tempo. Então, se a gente está falando que a taxa de juros está elevada, pessoal, então isso significa dizer que é custo ao dinheiro, né? Então, tudo aquilo que é custo é algo ruim. Tá? E dessa forma, o investidor pode ter variações dos retornos esperados, ou seja, as expectativas com relação ao futuro são depreciadas. Então o investidor vai procurar investir menos, né, gerando mediante essa escolha sérias complicações para a economia. O investimento, né, ele não se dá apenas em termos de mercado financeiro. Existe um investimento real, ou seja, é aquele investimento que você compra máquinas, equipamentos, galpão, monta uma empresa. Quando você monta uma empresa, o que você espera? Tudo bem, você espera obter lucro. Mas para operacionalizar tudo isso, você contrata mão de obra, gera renda, então a gente gera todo um efeito positivo na economia. Com taxas de juros elevadas, esse processo ele é estancado. Preferência pela liquidez, né, acontece quando os investidores têm preferência, obviamente, pela liquidez, isto é, preferem manter o dinheiro em caixa para emergências. Logo, quanto maior a liquidez, o investidor pode com maior facilidade alocar recursos de que dispõe. Então, se a gente está imaginando um problema na economia, né, o que o investidor vai preferir? Vai preferir comprar máquinas e equipamentos, montar uma empresa, ou guardar o seu dinheiro ou comprar títulos públicos? Né? Essas perguntas que nós fazemos. Bom, vou fazer uma classificação rápida aqui para a gente entender essa classificação. A gente pode fazer uma classificação dos vários meios de pagamento, de estoque monetário, e a gente pode dizer o seguinte: o que a gente prefere? A gente prefere o dinheiro ou máquinas e equipamentos aqui no final? Né? Por mais que máquinas, equipamentos, veículos possuam valores intrínsecos, né? Isso aqui eu estou falando imobilizado, tá? Quando a gente monta uma empresa, lá no nosso balanço patrimonial, né? Tudo aqui possui valor, tá, moçada? Mas o que é preferível?
né? O que possui mais liquidez? O dinheiro ou máquinas e equipamentos, né? A gente sabe que o dinheiro, com o dinheiro na mão, o dinheiro no bolso, né, a gente pode adquirir no mercado, né, aquilo que o mercado disponibiliza em termos de preço, aquilo que você possui, tanto de valor que você possui no bolso ou na mão. Máquinas e equipamento numa emergência, apesar de ele possuir um valor, moçada, numa emergência, até você precisa no primeiro momento vender, né, essas máquinas e equipamentos. E ao iniciar o processo de venda, só aqui você tem uma perda no valor percentual dessas máquinas e equipamentos. Imagina que você vai numa concessionária, compra um carro, a partir do momento que você sai da porta da concessionária, o seu carro ali já perde 20% do valor dele. Mesma coisa, né, com o imobilizado. Tá? Então, até você obter liquidez em forma de dinheiro para realizar o pagamento de uma emergência, né, isso gera um processo, gera tempo, e tempo é custo. Né? Então, a gente imagina aqui, né, um intervalo, né, dois extremos aqui na classificação dos meios de pagamento. Agora a gente pode elencar outros exemplos, né, que assim como o dinheiro, né, o mercado amplamente hoje utiliza. Você vai no comércio, você compra o que você quiser, por exemplo, com Pix. Obviamente, supondo que você tem os recursos no banco para realizar esse Pix. Da mesma forma, é aceito de forma ampla o cartão de débito, tá? O cartão de débito, da mesma forma, o cartão de crédito, tudo bem? Colocar um asterísticozinho aqui no cartão de crédito, porque apesar de amplamente aceito, alguns comércios, pequenos comércios, às vezes pode ser que não aceite, tá? Mas, né, em termos de classificação de prioridade, de liquidez, a gente tem aqui, começa a relacionar tudo aquilo que é aceito. Pode citar outros exemplos? Podemos. Por exemplo, tem comerciante que conhece mais do que a gente ouro. Você vai lá no comércio, você tem 1 grama de ouro, né? Tem comerciante que pode ser que aceite, tá, pessoal? Outras moedas, né, de outros países, principalmente o da imagem que aparece aqui, o dólar, né? Principalmente quando a gente está falando de problemas na economia, você imagina, né, que o dólar é aceito no mundo inteiro, tá, pessoal? Então, se a moeda de um país começa a se desvalorizar muito, né, é natural que os agentes econômicos comecem a procurar, né, moedas mais estáveis, tá? Existe um processo de substituição da moeda interna, né? Agora, em termos de liquidez, de meios de pagamento, imagine que na história, tá, o sal já foi um meio de pagamento, hoje não é mais, a gente não vai chegar no comércio para comprar óleo, tá, e trocar por sal, né? Não vai ser aceito, nem tampouco se a gente levar uma vaca, tá bom? Isso daqui também, na história isso aqui já foi, mas, por exemplo, tem vários problemas aqui, né, com relação a esses tipos de meios de troca. Né? Não é somente a liquidez, em determinado momento da história da humanidade, isso aqui possuía liquidez, tudo bem? Conforme as coisas foram se tornando mais complexas, as relações sociais e econômicas foram se tornando mais complexas, isso aqui foi sendo substituído. Né? Mas aliado a isso, né, você imagina o custo relacionado a ter que fazer transações comerciais, econômicas com vaca sempre. Né? Isso aqui, obviamente, fica claro para a gente o motivo pelo qual hoje nós temos o papel moeda à nossa disposição. Tá? Tudo bem? Então a gente pode fazer várias análises, tá, pessoal? Existem comércios específicos, né? Onde, por exemplo, você pode tratar, né, fazer trocas, por exemplo, com o Bitcoin, tá? Mas não é amplamente utilizado, então a gente pode pegar vários aí meios de pagamentos, né? Que possui algum tipo de valor que pode ser realizado em tipos de mercado específico. Bom, até pouco tempo atrás também existia um meio de troca aqui que era muito utilizado, hoje menos, tá? Mas em alguns lugares ainda, alguns tipos de mercado específico,
transações entre empresas, né? Ainda é muito utilizado, mas pequenas e médias empresas ainda usam muito, por exemplo, o cheque. Tá? Um papel onde você assina lá um valor, nomina um valor que ele vale e esse cheque vai ser descontado, né, na sua conta dias depois, né, se tiver saldo, e o seu recurso, esse cheque é descontado de acordo com o valor e a assinatura do cliente. Tá? Então, a gente pode elencar, né, fazer uma classificação dos meios de pagamento é, e fazer o tipo de classificação dos meios de pagamentos que são mais aceitos. Obviamente que isso é de acordo com a liquidez, a aceitação no mercado. Ok, pessoal, então na próxima aula a gente começa a falar sobre o fluxo de caixa. A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra então no próximo vídeo.